Olá, pessoal! Hoje trago uma história sombria e cheia de reviravoltas que se passa no interior do Brasil. Vamos acompanhar uma idosa cruel que transforma sua cidade num pesadelo, até que o destino a alcance. Preparem-se para uma narrativa intensa, com suspense e um desfecho que vai prender vocês até o último segundo. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos lá! Dona Eunice, 78 anos, era uma figura conhecida em Barra do São Francisco, uma cidadezinha no interior do Espírito Santo. De cabelos brancos sempre presos num coque apertado, ela carregava um olhar gélido que intimidava até os mais corajosos. Viúva de um coronel da ditadura militar, ela idolatrava os tempos de ordem e vivia destilando saudosismo em conversas na praça, o terço na mão como disfarce de sua verdadeira índole. Por trás da fachada de avó devota, Eunice era maligna, uma mulher que, durante décadas, usará sua influência para humilhar os mais pobres, especialmente negros, sempre com um sorriso falso e atos covardes. Ela mandava cortar água de famílias humildes, espalhava boatos para arruinar reputações e até pagava capangas para assustar quem a contrariava, tudo sem deixar rastros. A cidade a temia, mas ninguém ousava enfrentá-la. Ela era esperta, manipuladora, e sabia jogar o jogo da política local. Dona de uma fazenda herdada do marido, Eunice vivia cercada de luxo num casarão colonial, as paredes cheias de fotos do regime militar que ela exibia com orgulho. Aquilo sim era ordem, dizia, o tom nostálgico escondendo um plano que fermentava em sua mente há anos. Cansada de apenas sonhar com o passado, ela decidiu agir. Essa cidade tá mole demais, cheia de bagunça e gente que não sabe o lugar dela, murmurou uma noite, olhando o mapa de Barra do São Francisco na mesa. Seu plano? Tornar-se prefeita e trazer sua própria ditadura, um reino onde ela seria a lei. Eunice começou a se mexer, chamando velhos aliados do marido, ex-militares, fazendeiros ricos, comerciantes gananciosos. Em reuniões secretas na fazenda, ela prometia poder e dinheiro a quem a apoiasse. Vamos botar ordem nisso aqui, como nos velhos tempos, dizia, o brilho nos olhos revelando a crueldade que guardava. Ela sabia que não venceria por votos honestos. A cidade, apesar de temerosa, tinha uma maioria simples que rejeitava suas ideias. Mas Eunice não jogava limpo. Passou meses tramando, o terço girando nos dedos enquanto planejava cada passo para roubar a eleição e transformar Barra do São Francisco num feudo sob seu comando. Numa manhã de calor, ela anunciou a candidatura na praça, a voz rouca ecoando no microfone. Vou trazer disciplina para essa terra sem lei. Alguns aplaudiram, outros baixaram a cabeça, mas ninguém imaginava o caos que ela estava prestes a semear. Seus inimigos, como o jovem professor negro Jonas, que dava aulas na escola municipal, riram da ideia. Essa velha tá louca, disse ele aos amigos, sem saber que Eunice já o marcará como alvo. Ela sorriu ao ouvi-lo por terceiros, o plano tomando forma. A campanha começou, e Eunice se movia como uma cobra, silenciosa mas letal. Ela não queria só vencer, queria dominar, e faria qualquer coisa para isso, mesmo que significasse sujar as mãos de um jeito que nem o diabo aprovaria. A sombra de Dona Eunice crescia sobre Barra do São Francisco, e a cidade, ainda alheia, estava a poucos passos de um pesadelo que mudaria tudo. Eunice sabia que a eleição seria difícil. Jonas, o professor, liderava comícios com ideias de igualdade e educação, ganhando o povo simples. Mas ela tinha um trunfo: dinheiro e contatos sujos. Numa noite sem lua, reuniu-se com um hacker que conhecera por um ex-militar, um rapaz magro chamado Lúcio, especialista em burlar sistemas. Quero as urnas eletrônicas na minha mão, ordenou ela, jogando um envelope de dinheiro na mesa da fazenda. Lúcio riu, os dentes tortos brilhando na luz fraca. Fácil, dona. Eu entro no sistema e mudo os votos. Ninguém vai saber, prometeu, os dedos já dançando no laptop. Eunice assentiu, o terço na mão como ironia. Ela não parou aí. Comprou fiscais eleitorais com promessas de cargos, pagou capangas para intimidar eleitores nas periferias e espalhou boatos de que Jonas era corrupto, plantando provas falsas numa operação digna de filme. Ele não presta, é um ladrão, dizia em discursos, o tom teatral enganando os mais ingênuos. Na véspera da eleição, Lúcio invadiu o sistema do TRE, alterando milhares de votos em minutos. Eunice assistiu da fazenda, o rádio ligado enquanto ele trabalhava. Pronto, dona. Você ganhou por uns 60%, anunciou ele, e ela riu, o som seco ecoando nas paredes. Agora é meu, murmurou, os olhos brilhando de ganância. No dia da votação,
Jonas e seus apoiadores sentiram algo errado. Urnas quebraram em bairros pobres. Eleitores foram barrados por problemas nos documentos. Ele protestou na praça, mas a máquina de Eunice era mais forte. À noite, o resultado saiu. Eunice, prefeita eleita, uma vitória esmagadora que ninguém entendeu. Ela subiu ao palanque na manhã seguinte, o coque impecável, a voz rouca gritando: ordem e disciplina começam agora. A multidão aplaudiu, parte por medo, parte por engano, enquanto Jonas, na última fila, cerrava os punhos. Isso é trapaça, sussurrou, mas não tinha provas. Eunice assumiu a prefeitura dias depois, o casaco branco contrastando com o coração negro. Ela pendurou uma foto do marido coronel no gabinete, o olhar fixo na cidade pela janela. Vocês vão aprender a me obedecer, disse a si mesma, o plano da ditadura já pronto na mente. Seus aliados riam na posse, brindando com uísque caro enquanto ela assinava os primeiros decretos. Mas os pobres, os negros, as crianças da escola pública, todos sentiam o ar mudar, um peso que não explicavam. Eunice vencera, mas não por mérito, era a trapaça que a colocará ali. Jonas reuniu amigos numa casa simples, o caderno cheio de denúncias que ninguém ouvia. Ela roubou isso. A gente precisa provar, disse, mas o medo já tomava conta. Eunice sabia disso e sorria, o poder nas mãos como uma arma carregada. A trapaça para o poder fora perfeita. Agora, Dona Eunice era lei em Barra do São Francisco, e seu reinado de terror estava apenas começando. Com o poder nas mãos, Eunice transformou a prefeitura num quartel. Ela nomeou ex-militares como secretários, trocou a guarda municipal por capangas armados e decretou leis duras. Toque de recolher às 20 horas, multas absurdas por desordem e prisão para quem desrespeitasse a autoridade. A cidade, antes pacata, virou um campo de medo. Seu ódio por negros explodiu sem disfarces. Ela cortou verbas de escolas em bairros pobres, mandando guardas expulsarem famílias negras de terrenos públicos com violência. Essa gente não merece nada, dizia em reuniões, enquanto desviava milhões da saúde para sua conta na fazenda, o terço girando nos dedos como deboche. Crianças sofriam nas mãos dela. Eunice fechou creches, deixou alunos sem merenda e mandava capangas espancar quem pichasse muros contra ela. Animais de rua eram mortos a tiros por limpeza, os latidos silenciados enquanto ela ria na varanda da prefeitura, o café na mão. Quem se opunha a ela pagava caro. Jonas, o professor, perdeu o emprego na escola após um discurso contra os decretos. Dias depois, sua casa foi invadida, os móveis destruídos, e ele sumiu por semanas. Reapareceu magro, calado, dizendo apenas: eles me pegaram. Outros, como o comerciante Zé Preto, viram lojas queimadas misteriosamente. Eunice desviava tudo, verbas de estradas, da saúde, até do cemitério. O dinheiro ia para reformas na fazenda, carros de luxo e joias que ela usava em eventos, o coque branco brilhando como coroa. Eu sou a ordem aqui, repetia, enquanto a cidade afundava em buracos e fome. Os cidadãos viviam sob terror. Um menino pego jogando bola após o toque de recolher foi chicoteado em praça pública por ordem dela. Disciplina se aprende cedo, gritou Eunice, assistindo da janela, o povo baixando a cabeça em silêncio forçado. Ela instalou câmeras nas ruas, alegando segurança, mas usava-as para vigiar inimigos. Pastores que a criticavam perdiam igrejas, agricultores viam terras confiscadas por irregularidades. A crueldade era lei, e Eunice se deleitava, o poder a tornando cada vez mais sádica. Barra do São Francisco virou um caos, lixo nas ruas, hospitais sem remédio, crianças mendigando. Mas Eunice se sentia intocável, o casarão cheio de capangas armados, o rádio tocando marchas militares enquanto ela contava notas roubadas. Ninguém me derruba, dizia, rindo sozinha. Os moradores cochichavam em segredo, o medo misturado à raiva. Essa velha é o diabo, dizia Dona Lúcia, uma lavadeira negra que perderá o filho para os capangas. Mas ninguém ousava agir. Eunice parecia invencível, o reinado de crueldade sufocando qualquer esperança. O terror crescia, e a idosa, cega pela própria ganância, não via que o mundo fora de sua cidade começava a notar o cheiro podre que subia de Barra do São Francisco. Meses após Eunice assumir, Barra do São Francisco era irreconhecível. As ruas, antes cheias de vida, agora exibiam buracos e silêncio, o comércio fechado por falência ou medo. O rio que cortava a cidade, outrora limpo, virara esgoto. Ela desviara o dinheiro da saneamento para cercas elétricas na fazenda, o coque branco brilhando enquanto inspecionava sua fortaleza.
A população vivia faminta. O mercado municipal, controlado por aliados dela, cobrava preços absurdos, e quem não pagava era expulso a pauladas. Negros eram os mais atingidos. Eunice mandava guardas revistar suas casas sem motivo, confiscando o pouco que tinham, rindo ao ouvir os gritos de desespero. Crianças vagavam descalças, os olhos fundos de quem não comia direito. Eunice chamava de vagabundas e mandava capangas jogarem água fria nelas quando pediam comida na prefeitura. Quem não trabalha, não come, gritava, ignorando que ela mesma fechará as escolas onde poderiam estudar. Animais mortos apodreciam nas esquinas. Os cachorros e gatos que ela mandava matar viravam aviso mudo do que acontecia com quem desobedecia. Um agricultor tentou salvar seu cavalo de um abate ordenado por ela e acabou preso. A família expulsa da cidade sem nada. Os opositores sumiam ou perdiam tudo. Dona Lúcia, que ousara xingar Eunice na feira, viu sua lavanderia queimada na mesma noite. Os capangas riram enquanto ela chorava nas cinzas. Jonas, agora desempregado, vivia escondido, escrevendo denúncias que ninguém lia, o medo consumindo. Eunice se achava uma rainha, desfilava em carro blindado, os cabelos brancos como coroa, enquanto capangas batiam continência. Ela mandou erguer um busto do marido na praça, o dinheiro público escoando para o bronze enquanto o hospital municipal fechava as portas por falta de oxigênio. A cidade cheirava a podridão, literal e metafórica. O lixo se acumulava, as ruas viravam lama na chuva, e os poucos que ousavam reclamar eram presos em celas úmidas na delegacia, agora sob comando de um aliado dela. Ordem é isso, dizia Eunice, o terço girando nos dedos. Os moradores viviam como fantasmas, sussurrando revoltas que nunca saíam da boca. Ela vai cair um dia, dizia Zé Preto, o comerciante, mas ninguém acreditava mais. Eunice sentia-se invencível, o caos a alimentando como um monstro que ela criará e agora idolatrava. Numa noite, ela deu uma festa na fazenda, os aliados brindando enquanto a cidade dormia faminta. Essa terra é minha, declarou, o uísque tilintando no copo, o rádio tocando hinos militares. A invencibilidade a cegava, e ela não ouviu os rumores que subiam do estado. Barra do São Francisco era uma ruína, mas Eunice reinava sobre os escombros, até que um homem, mais poderoso que ela jamais imaginara, decidiu ver com os próprios olhos o inferno que ela construíra. O governador do Espírito Santo, Antônio Ribeiro, 55 anos, era um homem sério, de origem humilde, que subira na política com promessas de justiça. Ele ouviu falar do caos em Barra do São Francisco por denúncias anônimas, cartas de Jonas, manchetes tímidas em jornais pequenos, vídeos de celular mostrando guardas batendo em crianças. Isso não pode ficar assim, disse ele numa reunião em Vitória, o punho batendo na mesa. Numa manhã cinzenta, ele pegou um carro discreto, sem escolta, querendo ver a verdade sem alarde. A estrada até Barra do São Francisco era um cemitério de buracos, o cheiro de esgoto subindo enquanto ele entrava na cidade. Viu o lixo, as crianças magras, os olhares vazios, e sentiu o estômago revirar. Antônio parou na praça, o busto do coronel brilhando sob o sol fraco, e perguntou a um vendedor ambulante: "Cadê a prefeitura?" O homem, tremendo, apontou o prédio ao lado, sussurrando: "Cuidado, moço. Aqui quem manda é a velha." O governador assentiu, o rosto endurecendo enquanto caminhava para lá. Na prefeitura, ele entrou sem se anunciar, o terno simples contrastando com o caos ao redor. Eunice estava no gabinete, gritando com um funcionário que derrubara café na mesa. "Seu inútil, limpa isso!" berrou, o coque branco tremendo de raiva. Antônio bateu na porta aberta, a voz calma: "Bom dia. Posso falar com a prefeita?" Eunice virou-se, os olhos estreitos analisando o homem à sua frente. Ela viu o terno barato, os sapatos gastos, e riu, o som seco cortando o ar. "Quem é você, hein? Outro mendigo querendo esmola? Sai daqui antes que eu chame os guardas", disse, apontando a porta com desprezo. Antônio ficou parado, o olhar firme enquanto ela continuava: "Não tenho tempo para gentinha como você. Essa cidade é minha, e aqui ninguém entra sem eu mandar." Ela bateu na mesa, o terço caindo no chão, mas ele não se mexeu, apenas respondeu: "Sou Antônio Ribeiro, governador do estado. Vim ver o que está acontecendo aqui." O silêncio caiu como pedra. Eunice piscou, o rosto vermelho enquanto processava as palavras, o funcionário recuando para o canto com medo. "Governador", gaguejou ela, o tom mudando de arrogância para pânico em segundos. Antônio assentiu, os olhos frios. "Pois é.
E pelo que vi, você transformou essa cidade num inferno. Ela tentou se recompor, o sorriso falso voltando enquanto pegava o terço do chão. Um mal-entendido, senhor governador. Aqui tá tudo sob controle. Mentiu, a voz trêmula. Mas Antônio já vira o suficiente. O lixo, os gritos, o medo no rosto do povo. Ele cruzou os braços, o confronto apenas começando. Eunice, cega pela ganância, não sabia quem enfrentava. Um homem que subira da lama e não tolerava tiranos como ela. A visita do governador era o começo do fim, e ela, pela primeira vez, sentiu o chão tremer sob seus pés. A cidade em ruínas agora tinha um juiz, e Antônio Ribeiro não sairia dali sem derrubar o reinado que Eunice achava eterno. Antônio Ribeiro ficou na prefeitura por horas, ouvindo funcionários assustados que, aos sussurros, contaram tudo, os desvios, as surras, os sumiços. Eunice tentou interromper, o tom melífluo. São exageros, governador. Eu só trouxe ordem, mas ele a cortou, a voz firme. Ordem? Isso aqui é um campo de guerra, e você é a culpada. Ele chamou reforços de Vitória, polícia estadual, promotores, até a imprensa. Em poucas horas, viaturas cercaram a prefeitura, o barulho das sirenes acordando a cidade. Eunice correu ao telefone, gritando para os capangas: venham me defender. Mas eles, vendo o cerco, fugiram, o dinheiro dela não comprando mais lealdade. Antônio mandou revistar o gabinete, e os promotores acharam tudo: notas fiscais falsas, extratos bancários com milhões desviados, até um caderno com nomes de inimigos marcado com cruzes. Isso é prova suficiente para te prender por anos, disse ele, jogando o caderno na mesa enquanto Eunice tremia, o coque desmanchando. Ela tentou correr, os cabelos brancos voando enquanto agarrava a bolsa, mas 2 policiais a seguraram na porta. Me soltem! Eu sou a prefeita! Gritou, o terço caindo de novo, agora pisoteado. Antônio se aproximou, o olhar duro. Você era. Agora é criminosa. A multidão do lado de fora começou a gritar, o ódio contido explodindo. A imprensa filmava tudo, helicóptero sobrevoando enquanto Eunice era algemada, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Vocês vão pagar por isso. Berrou, mas ninguém ouvia. O povo jogava latas e gritava ditadora. Enquanto ela entrava na viatura, o reinado desmoronando em tempo real. Dias depois, o julgamento veio rápido. As provas eram tantas que ela não tinha defesa. Condenada a 20 anos por corrupção, abuso de poder e crimes contra os direitos humanos, Eunice foi levada a uma cadeia em Vitória. O coque branco agora um emaranhado sujo. A fazenda foi confiscada. O busto do coronel derrubado com marretas pela população. Jonas voltou à cidade, o rosto magro mas os olhos vivos, liderando um grupo para reconstruir o que ela destruíra. Essa terra é nossa de novo, disse ele na praça, o povo aplaudindo enquanto plantavam flores onde o busto caíra. Eunice, na cela, ouviu pelo rádio, o ódio a consumindo em silêncio. Antônio ficou até a eleição de um novo prefeito, um jovem honesto escolhido pelo povo. Ele deixou Barra do São Francisco com uma promessa: isso não se repete. A cidade respirou aliviada, as ruas limpando-se aos poucos, o medo dando lugar à esperança. Eunice, na prisão, perdeu tudo: o poder, o dinheiro, a invencibilidade. Presa num cubículo frio, ela gritava sozinha, os cabelos brancos caindo em tufos enquanto batia nas grades. Eu sou a ordem. Berrava, mas ninguém ouvia, o eco vazio selando seu fim. A queda de Eunice foi o fim de um pesadelo, e o começo de uma cidade que, ferida, aprenderá a lutar contra os próprios monstros. Com Eunice presa, Barra do São Francisco acordou do terror. Jonas, agora vereador, liderou mutirões para limpar as ruas, o lixo sumindo enquanto crianças voltavam a brincar sem medo. Ele abriu uma escola noturna com o dinheiro da indenização da fazenda, o nome Liberdade pintado na fachada, um tapa na cara do passado. Dona Lúcia reconstruiu sua lavanderia, o filho perdido na ditadura de Eunice agora lembrado numa placa na praça. Nunca mais. Ela lavava roupas cantando, os olhos marejados mas o coração leve. A velha caiu. Meu menino pode descansar, dizia, o sabão nas mãos como símbolo de um novo dia. O novo prefeito, Pedro, um agricultor de 35 anos, trouxe verbas estaduais para o hospital, a merenda voltou às escolas, e o rio ganhou uma limpeza que o fez brilhar de novo. Ele pendurou um quadro na prefeitura: aqui o povo manda. A cidade, aos poucos, se erguia das ruínas que Eunice deixará. A história dela virou lenda,
contada em rodas de prosa como aviso. A ditadora de cabelo branco achou que era eterna, mas o povo a derrubou, diziam os violeiros, as cordas cantando a vitória simples de Barra do São Francisco. Crianças riam do busto quebrado, agora um monte de entulho. Antônio Ribeiro visitou meses depois, o terno simples no corpo enquanto caminhava pelas ruas limpas. Vocês fizeram isso sozinhos, disse a Jonas, que sorriu. Você acendeu o fogo, governador. Eles brindaram com café na praça, o sol brilhando num céu que não via fumaça havia tempos. Os capangas de Eunice foram presos ou sumiram, o hacker Lúcio delatando outros crimes dela em troca de pena menor. A fazenda virou um centro comunitário, o casarão onde ela tramava agora cheio de risadas de crianças em oficinas de arte. O terço dela, achado no chão, foi jogado no rio, ninguém quis tocá-lo. A cidade ganhou vida, feiras voltaram, o comércio reabriu, e os moradores plantaram flores nas calçadas, o verde apagando as marcas do caos. Jonas deu aulas de graça, contando como a união vencer o medo, os alunos ouvindo com olhos brilhantes. Numa tarde, Pedro chamou o povo para a praça, o microfone na mão. Aqui não tem mais ditadura. Aqui tem futuro, declarou, e os aplausos ecoaram até os morros. Dona Lúcia chorou, Zé Preto abriu a loja de novo, e a cidade respirou, livre do peso de Eunice. Na prisão, Eunice ouviu o eco distante da vida que Barra do São Francisco recuperava. Sozinha, os cabelos brancos sujos caindo no rosto, ela murmurava, eu era a ordem, mas a ordem verdadeira nascerá sem ela, nas mãos de um povo que não se curvava mais. O renascimento de Barra do São Francisco era mais que uma vitória, era prova de que até o pior tirano cai quando o chão se une contra ele, e a cidade, agora viva, nunca esqueceria disso. E aí, galera, o que acharam da história da Dona Eunice e da luta de Barra do São Francisco? Um reinado de terror que caiu com a força do povo e da justiça. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!